Olá, hoje nessa aula nós vamos falar sobre uma cosmovisão, uma visão de mundo, tá? Que está gerando e ocasionando muitos casos de ansiedade. E pode ser o seu caso, inclusive, que é o caso de muitos pacientes ali dentro do meu consultório, tá? A gente já sabe que a ansiedade, ela é como a febre, né? Então, quando uma pessoa tem febre, a pessoa não dá uma dipirona sozinha e pronto, acabou. É preciso que se investigue algo que está atrás. E a ansiedade também. Uma pessoa com ansiedade que chega a fazer crise de pânico, transtorno de pânico, não se trata somente a ansiedade. Se algum médico está tratando somente a sua ansiedade, você vai precisar de um outro médico que olhe para a ansiedade como uma febre. Mas o que está dando essa ansiedade? Existe uma causa aqui por trás. E hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre um tipo de visão de mundo, né? A gente pode dizer que é a doença da visão, uma doença da visão que o mundo ele passa a ser visto como uma ameaça constante para você. E o problema aqui que a gente vai discorrer durante essa aula é não ver o mal, não é você ver o mal como mal, tá? É você reduzir toda a realidade que você vive em alguns eixos errados, vamos dizer assim, que é um eixo simplista demais relacionado ao bom e prazer, e ao mal, a dor e a perda, por exemplo. Você precisa dar um novo olhar para tudo isso. É essa distorção que a gente vai abrir aqui e desmembrar para que você entenda isso que eu estou falando para você nesse título aqui. Então vamos lá. Eu quero começar com uma pergunta para vocês. Por que hoje, mesmo no maior conforto que você tem, numa vida confortável, na maior segurança, tecnologia, as pessoas estão mais ansiosas? Vocês conseguem parar para pensar nisso? As pessoas vivem melhor, são mais confortáveis, né? Elas têm mais métodos diagnósticos, têm mais opções de tratamento. Como elas podem estar mais ansiosas com isso? Vocês pararam para pensar? A resposta não está apenas no ambiente que nós vivemos, tá? Está na forma como nós, vocês, eu, estamos interpretando a realidade, o mundo ao nosso redor. Por exemplo, hoje predomina uma visão de mundo, uma cosmovisão, que é mais ou menos assim: saúde e bom, doença, mal, dinheiro, bom. Falta de alguma coisa é mal. Prazer, bom. Sofrimento é mal. É mais ou menos essa relação. Vê dentro de você, se pergunte, medite sobre isso. Isso parece falso, mas isso é filosoficamente falso, melhor dizendo. Isso é filosoficamente falso. Você está reduzindo toda uma realidade, que é algo grande, tá? Inclusive maior do que nós, vamos dizer assim, para a utilidade imediata do próprio indivíduo. Você reduz todo o mundo ao seu redor, apenas utilidade do indivíduo. O mundo é visto de uma forma útil, relacionada à sua função, funcionalidade, tá? E ele é muito mais que isso. O erro aqui está em você reduzir o que é bom e o que é o bem, de fato, aquilo que é somente agradável. Percebam, são coisas diferentes. Uma coisa, o bem é uma coisa maior e agradável é outra coisa, tá? E a gente vai... O bem não necessariamente é aquilo que agrada, tá? O bem pode não necessariamente ser aquilo que agrada. Na visão da mãe, por exemplo, ela consegue perceber exatamente isso. Você sabe que é algo bom, dar o limite para uma criança, mas dar limite para uma criança não é necessariamente agradável. A gestação, a dor do parto, gente, você sabe que é um bem gerar uma vida, mas você sabe que não é agradável? Você vai ter dor, vai ter vários problemas acompanhados e não serão agradáveis. No entanto, aquilo é um bem, tá? É essa a relação. Eu quero que vocês entendam que mesmo o bem não sendo agradável, ele aperfeiçoa a pessoa. Ele torna a pessoa, ele vai tornando aquela pessoa mais próxima da perfeição. Por isso a palavra aperfeiçoa, tá?
E eu quero que... Outro exemplo, que dentro da endocrinologia existe em relação ao bem e o que não é agradável. Fazer exercício físico. Fazer exercício físico não é agradável. Você sente dor, você tem que lutar contra o vício, a preguiça, o incômodo, tá? Mas você sabe que é um bem. Porque fazendo bem ao teu corpo, você vai funcionar melhor, né? Você vai ter mais saúde, você vive melhor. Então, é um bem que também não está relacionado ao agradável e está aí, na vida de todo mundo, inclusive. Comer compulsivamente, comer só coisas prazerosas, não é um bem, tá? E aqui é o contrário, é prazeroso, mas não é um bem, é um mal. Então, você vê que o inverso também a gente pode fazer a correlação e fica fácil de vocês entenderem, tá? Logo, o prazer, ele é diferente de bem, tá? E a dor é diferente de mal. Eu quero que vocês concluam isso junto comigo. É o mais importante dessa aula. E o que acontece quando existe uma distorção nisso? Porque às vezes eu vou estar falando para vocês, vocês vão entender isso que eu estou falando. Mas no dia a dia, vocês não conseguem interpretar situações de vocês de vida, de realidade dentro desse contexto, tá? Vocês entendem, mas na prática vocês não conseguem enxergar isso. Não conseguem olhar para a realidade dessa forma. Quando a pessoa passa a viver com esse critério que eu disse, ela vai perdendo essa capacidade de interpretar a vida ao nosso redor, né? Então, assim, ela vai entendendo, ela vai lendo, fazendo uma leitura do mundo que não é a leitura real. É uma leitura feita da própria mente da pessoa. Ela mesma cria isso, até por uma defesa e por indução do mundo ao redor, das ideologias, de outras pessoas, da cultura vigente no momento, nesse nosso meio contemporâneo. E aí o que acontece? Tudo ao seu redor é como vira uma ameaça à sua existência, né? Então, se isso dói, se isso gera um sofrimento, algo está errado na minha vida. Algo está errado. Se eu perdi alguma coisa, a minha vida está desmoronando. Vocês conseguem perceber que essas situações começam a virar uma ameaça para a sua sobrevivência, vamos dizer assim? E é exatamente aí que você vai tentando controlar todas as coisas. Você adquire e fala assim, não, mas eu preciso controlar tudo isso. E você vai tentando controlar, e a realidade é muito maior do que você. E você não, obviamente, você não vai conseguir controlar tudo isso. E aí você vive em constante ameaça, tentando controlar e não consegue. E isso vai gerando a própria ansiedade, que eu disse no começo da aula. Qualquer perda que você tiver na sua vida, em todos os sentidos, né? Seja financeiro, seja qualquer outra situação, seja uma doença, ela fica de forma quase intolerável. Você não aprende a viver com isso, né? Porque você não aprende a enxergar para aquilo com um olhar verdadeiro, tá? E aí vai surgindo a ansiedade. Ela não é, como eu disse, uma doença primária, ela é sempre um sintoma de uma outra doença, é consequência de uma leitura que você está fazendo errado da sua vida, da sua realidade, da sua circunstância. E a ansiedade, ela está muito relacionada, por exemplo, a excessos de estímulos, né? Mas muitas vezes ela só está relacionada com uma falta de sentido, com essa falta de você adquirir um olhar, uma percepção de fazer, de entender a gramática do mundo, a gramática do real. Vamos entrar dentro da raiz filosófica de tudo isso para que você entenda ainda mais, né? Eu vou aprofundar um pouquinho mais. Essa visão que é vigente no tempo de hoje, que gera ansiedade, ela vem de uma ruptura antiga, vem acontecendo na evolução, que o homem deixa de se ver como parte de uma ordem. Ele deixa de se ver como... Eu vou explicar isso aqui ao longo do tempo. E ele passa a se ver como o centro da realidade, tá? O homem é, sim, uma criatura, né? Também fomos criados por Deus, mas nós somos instrumentos, nós somos uma ponte que liga a terra e o céu, certo? Então, o homem, ele existe uma ordem, ele foi criado para uma ordem específica. E o que aconteceu? Foi tirado esse entendimento do ser humano. E ele ele parou de se enxergar, então, dentro dessa ordem como sendo essa ponte. E a raiz ficou toda dentro dele. É como se ele
criasse todo o restante do mundo. Ele esqueceu que ele é uma criatura co-criadora, porque sim, nós podemos gerar outros seres humanos, mas ele acha que o homem vai resolver tudo por si mesmo. De um tempo para cá isso veio acontecendo. E mesmo que você sabe que é criado por Deus, você não age assim. Porque o mundo todo te induz e te ensina a agir de uma outra forma. Dessa forma que eu te falei, o homem sendo o centro da realidade, né? E se ele é o centro da realidade, tudo vai passar então a ser medido pelo conforto, pelo controle, pela previsibilidade que vai trazer uma certa segurança, né? Só que a realidade não funciona assim, né? Não somos nós que controlamos a realidade. A realidade, ela vai incluir alguns limites, ela vai incluir perdas, dores, ela vai incluir a morte. Inclusive, é a única certeza que temos, todos nós morreremos, né? Então, todo ser humano vai morrer. Então, isso nada na medicina consegue controlar. Imagina, nunca ninguém, sendo o melhor médico do mundo, fez alguém não morrer, né? Então, assim, todos nós vamos morrer. E quando a pessoa não aceita essa realidade com limites, dores, perdas, sofrimentos, com a morte, o que acontece? O mundo vai virar uma ameaça constante, porque nós estamos caminhando para isso. E não tem uma vida que não contenha todos esses critérios. Então você vai viver o quê? Constantemente tentando controlar, achando que você controla e sendo ameaçado. E tentando e achando que você vai conseguir resolver tudo isso. E a consequência existencial para o ser humano nisso é que a pessoa passa a viver evitando o sofrimento a qualquer custo. E aqui tem várias chaves de interpretação. É claro que a gente não vai querer o sofrimento o tempo todo, a não ser que isso faça parte de um critério específico, por exemplo, uma prática religiosa, onde a gente deve se mortificar por algo em relação a Deus. Ok, não é disso que eu estou dizendo. Mas que as pessoas, elas evitam qualquer sofrimento. Sendo que aquele sofrimento é a forma com que Deus, através da sua realidade, está falando com você. Se você evitar, é como se você tapasse os ouvidos para o que Deus está querendo te dizer. Se você não olhar para as situações que acontecem ao seu redor, na sua realidade, e tentar entender o que Deus está querendo dizer, porque às vezes as únicas formas de Deus conversar conosco no mundo é através da realidade, que vai chegar até nós, a nossa vida, e através do Espírito. Graça infusa, tá? E são as duas formas que ele tem para nos orientar, para falar ao nosso ouvido e nos chamar à nossa vocação. Aquilo que a gente precisa realizar. Se você evita o sofrimento a qualquer custo, você evita entender o que Deus está querendo te dizer, tá? Se você passa, essas pessoas que não aceitam isso, elas interpretam tudo como um perigo, tá? E elas passam a não conseguir suportar qualquer frustração, porque se você não entende, você se afasta, né? Então você não suporta a frustração e vive antecipando perdas e sofrimentos e dores imaginariamente, tá? E isso é a estrutura básica do mundo moderno, cheio de pessoas com ansiedade, tá? Que nós vemos hoje. A ansiedade é o medo constante, tá? De um mal que uma pessoa não aprendeu ainda a integrar, a interpretar, a ler, certo? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a correção dessa visão que enlouquece, está enlouquecendo, vamos dizer assim, porque a ansiedade é de certa forma enlouquecedora, né? Porque ela não te deixa viver a realidade. Você está aqui, mas está no amanhã ou no ontem. Então você não vive a vida. A sua qualidade de vida reduz muito, né? E aí nós vamos tentar falar um pouquinho da correção dessa visão, dessa cosmovisão. E aí eu não quero dizer para vocês assim, não, sofrer é bom, ponto final, né? Não, não é isso, tá? Eu quero dizer para vocês que o sofrimento, ele tem algum sentido. Qualquer sofrimento, tá? Tem um sentido. Que a perda de algo, de alguém na sua vida, não necessariamente vai destruir o ser da pessoa, a essência da pessoa. Muito pelo contrário. Às vezes vai fortalecer e fortalecer a identidade dessa pessoa,
né? E nem todo mal aparente, aquilo que você acha que é um mal real na sua vida. Pode não ser, muitas vezes não é. E eu quero dar um exemplo disso para vocês entenderem. Por exemplo, uma doença que vem até você pode ser uma grande oportunidade de você ordenar a sua vida. Uma perda de algo, de alguém, pode ser o início de uma maturidade, uma forma de você ir criando casca e amadurecendo com tudo aquilo. E se veio para você, porque você precisava disso para amadurecer, talvez. E um limite em algo pode te ensinar que a realidade é assim. E o limite dado hoje vai diminuir as frustrações futuras na sua vida, né? De forma que você vai conseguir ser mais feliz, inclusive. A visão antropológica, vamos dizer, a visão correta em relação à formação do ser humano de verdade, tá? Que é medieval e que veio perdendo ao longo do tempo, é o seguinte: o ser humano, ele não foi feito, criado por Deus para o controle absoluto das coisas, para o prazer constante. Existe um pêndulo entre dor e prazer, né? Como, por exemplo, entre a fome e a saciação, vamos dizer assim, né? O saciar-se. A segurança total. Nós não fomos feitos para ter o caminho prontinho, né? Nós somos feitos para buscar o caminho mesmo sabendo... não sabendo que caminho é esse, tá? E nós somos feitos para crescer. Então, amadurecer, crescer, frutificar, né? Ordenar-se e aprender a interpretar respondendo à realidade que está ao nosso redor. Já chegando para o final desse vídeo, quando o homem só consegue chamar de bom aquilo que não gera sofrimento, aquilo que não fere ele se torna incapaz de viver, realmente. Às vezes ele não enxergou isso ainda, mas ele não vai ser capaz de viver. A realidade, ela inevitavelmente gera feridas em você. Inevitavelmente, tá? É assim que a ordem exige, a ordem criadora do mundo exige, né? E eu quero passar aqui 3 exercícios para que vocês meditem e façam aí dentro da circunstância de cada um. Primeiro a gente vai falar sobre o reinterpretar o desconforto, tá? Então, eu quero que você olhe para a tua vida, verifique aí alguma situação de desconforto que você está vivendo, tá? E aí você se pergunta, isso está me destruindo de verdade? Ou isso está me ordenando de alguma forma que eu preciso só abrir o meu olhar para conseguir enxergar? E a meditação que eu coloco aqui não é aquela meditação, né, de música induzida, não. A meditação é você fazer uma pergunta, jogar uma pergunta, uma frase, e você ir desmembrando essa frase, trazendo, vamos dizer assim, desmemoriando, trazendo a memória sobre todo o contexto daquela frase e ir discutindo, refletindo, discutindo com você mesmo, de acordo com as suas memórias, aquilo que está acontecendo. Então, existe um desconforto na tua vida. E aí, isso está me destruindo, isso está me ordenando de alguma forma, isso está fazendo eu crescer, eu entender, lidar melhor com, vamos supor, um problema financeiro, lidar melhor com o dinheiro, aprender a controlar mais, porque eu nunca aprendi isso. Então, de que forma? Como que eu vivi? E aí você vai trazendo na memória tudo relacionado àquela frase que é o que está gerando desconforto para você agora, tá? Essa é a primeira pergunta. O segundo, eu quero estar relacionado à suspensão do julgamento imediato que você faz sobre alguma coisa. Então, nem tudo que dói, que tá doendo em você, é mal, tá? Então, eu quero que você suspenda o juízo imediato. Não pense, as pessoas mais impulsivas, elas já atropelam e não param para pensar, né? Então, tudo que está doendo não é o mal. Deus sempre tira um bem maior do mal, né? E o mal, ele não tem substância própria. O mal é a ausência de algum bem. Então, se existe um mal na sua vida gerado para a realidade, é porque está faltando um bem ali. E esse bem precisa preencher aquele local, tá? Porque o mal em si, ele não vai ter substância. E
a terceira fonte de meditação é você aceitar os limites, né, reais da sua realidade. Se você não aceitar esses limites, não existe paz em você. Você olhar para os limites e falar o que isso me ensina, né? E não só bater de frente com ele, né? Fechar a porta da casa frente àquela situação. É você deixar ela entrar. E você meditar e falar assim, tá, mas isso aconteceu por quê? O que isso tá me ensinando? Existe algo que isso ensina? Porque muitas outras pessoas, e aí você começa a ampliar, muitas outras pessoas passam por isso e aprenderam o quê? O que elas aprenderam? Eu vou atrás de aprender o que elas aprenderam, porque às vezes elas podem me mostrar um caminho que eu não tô conseguindo enxergar com tudo aquilo que eu tô vivendo, que a realidade tá colocando para mim, tá falando comigo e eu não tô conseguindo ouvir. E para finalizar esse vídeo, eu não quero que vocês sejam muito rígidos, assim, ver o mundo como bom, como mal. Não, não é isso, né? Existem coisas, situações, circunstâncias realmente de sofrimento e dores, né, que todos nós passamos. E que o bem maior está ali dentro. Eu quero que vocês olhem para esse mal, para essa realidade que está falando com você, porque no fundo ela é boa. Ela foi também criada por Deus para te mostrar algo que você não está conseguindo enxergar. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários.